Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus pelo seu infinito amor para conosco. Louvado seja Deus por este momento. E hoje te convidamos, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte, que cada domingo e cada semana recebe uma reflexão da palavra com vários textos, para que possamos meditar nos vários textos da palavra de Deus no decurso de toda a semana. Hoje nós vamos trazer à memória algo que você já conhece, que você faz parte, que você vivencia de forma consciente ou de forma inconsciente, porque todos nós fomos criados por Deus. Mas além de nós, o que foi criado por Deus? E o capítulo 1 do livro de Gênesis, que tem por título A Criação do Universo, nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse Deus que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeita-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom.
houve tarde e manhã, o sexto dia. No capítulo 2, versos de 1 a 3, nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Louvado seja Deus pela palavra lida, que você possa meditar nos 31 versículos do capítulo 1 e nos 3 versículos do capítulo 2, formando assim 34 versículos. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos contemplar a colocação feita sobre toda a criação, dia a dia. Quando você olha no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou água e céu. No terceiro dia, Deus criou plantas. No quarto dia, Deus criou sol e lua. No quinto dia, peixes e pássaros. No sexto dia, animais e pessoas. E quando você olha todo este contexto, você vai observar que durante os primeiros dias, aliás, durante todo o contexto da criação, até o quinto dia, você vai contemplar em cada ação de Deus, ele fecha o momento dizendo que era bom. Viu Deus que isso era bom. Aí você olha, que aí você tem a expressão gloriosa do poder de Deus, da sabedoria e o senso de ordem de Deus, que são revelados nos paralelos entre os dias de 1 a 3 e de 4 a 6. Você olha de 1 a 3, você contempla a luz, você contempla a água e o céu, e você contempla as plantas. Nos dias 4 a 6, você vai contemplar sol e lua, sol que Deus dá a função de governar o dia, de iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite. Você também vai contemplar Deus mostrando que peixes para estar nas águas e pássaros para estar no espaço celeste. Você vai contemplar animais que vai estar tanto tem os da terra como no mar. E você vai contemplar a existência das pessoas para governar tudo isto. Governar os peixes, governar as aves, se alimentar das plantas. Então, temos o suprimento completo. O ser humano tem tudo dado pelo próprio Deus. Mas você já se perguntou por que Deus me fez e para que Deus me fez? E aí, quando a gente faz essa pergunta, para que Deus me fez, a gente vai lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 43 e no verso 7, e nós vamos contemplar o profeta Isaías declarando pela vontade de Deus o seguinte. Olha o que diz o texto. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Nós fomos formados e feitos por Deus. E o propósito de Deus em nos formar, em nos fazer, diz o próprio texto. Ele nos criou para a glória dele. Você tem glorificado a Deus na sua caminhada? E se você tem se perguntado, como posso glorificar a Deus? Eu que sou um ser tão limitado. Eu que sou um ser que existo graças à misericórdia de Deus. Pois já nos diz o profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 22. Olha o que diz o texto. Capítulo 3, verso 22. Para que você e eu possamos meditar. Olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E por que citamos esse texto em que enfatiza que são as misericórdias do Senhor a razão de não sermos consumidos? Vou ler também para nós Isaías, capítulo 53, versos 1 e 2, que você vai ver que estamos nós separados de Deus. E só a misericórdia de Deus faz com que o ser humano não seja consumido. Diz Isaías 59, 1 e 2. O que é que nos separa de Deus? O que é que faz com que estejamos afastados dele? Olha, diz o texto, verso 1 de Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês, ou seja, as nossas iniquidades, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o leva a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O que fazer para que Deus possa nos ouvir? O que fazer para que possamos ter comunhão com aquele que nos criou para a sua glória?
Como agir diante daquele que era, que é e que há de vir? O que pode ser feito pelo homem? Que oportunidade temos? Aí a palavra do Senhor nos mostra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, uma solução para a nossa situação, para que possamos voltar a ter comunhão com Deus. 2 Crônicas 7, 14, ele nos deixa bem claro que Deus nos dá uma oportunidade de nos reconciliar com Ele. Por que precisamos nos reconciliar com Ele? Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Como nos mostra em Gênesis capítulo 3, o homem se separou de Deus. O homem deixou de ouvir a Deus, desobedeceu a Deus, e aí o homem caiu. O homem pecou. E com o pecado, o homem se separou de Deus. Pois quando a gente lê em Gênesis capítulo 3, o capítulo 3 fala a respeito da queda do homem. E com esta queda, o homem foi separado de Deus. Por isso, o profeta Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Faz com que Deus não nos ouça, que Deus não nos veja, que Deus não nos toque. Mas a própria palavra apresenta uma solução para todo aquele que se dispõe a ser obedientes a Deus. Diz 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ser sarado por Deus? Você já sabe que Deus lhe criou. No 6º dia você foi criado por Deus. E você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Só que em vez de ouvir a Deus e obedecer a Deus, o ser humano se rebelou, desobedeceu a Deus e com isto ele se tornou um ser separado de Deus. Mesmo que o ser humano se diga, eu sou obra de Deus, e verdadeiramente é. Quando a gente lê em 1 João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz que nós fomos criados. Mas a palavra não nos chama mais de filhos, porque nós preferimos fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Em vez de andar na presença de Deus, quisemos andar com as nossas próprias vistas, com o nosso próprio ser, sendo um ser independente. E nesse contexto de ser independente, de ser dono do seu próprio nariz, ficamos diante de Deus como seres rebelados, seres caídos, seres afastados de Deus. Mas Ele nos dará a oportunidade, dizendo para nós que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos diz em João capítulo 1, versos 11 e 12, que Ele, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lá em Gênesis, nós vimos que Deus nos criou. Somos criados por Deus, criados para a glória de Deus. Mas, por nos rebelar, nos separamos de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, teve misericórdia de nós e nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Ele. E nesse processo de reconciliação, só o perfeito poderia restaurar o que se encontrava imperfeito. E quem é o perfeito? O perfeito é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual o próprio Deus deu para que pudesse resgatar todo aquele que nele crê. Veja que em João capítulo 3, no verso 16, a palavra nos diz assim, lendo o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que toda a criatura se achegue a Ele através de Jesus Cristo, que fez a vontade de Deus. Foi moído na cruz, como diz em Isaías 53, e Ele fez completamente a vontade de Deus para que o pecador pudesse ser restaurado e pudesse voltar a ter inteira comunhão com Deus. E a inteira comunhão com Deus só acontece através de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É pela fé que você e eu, com seres criados por Ele, criados à imagem e semelhança dEle, que vamos ter o privilégio de estarmos na presença dEle, para a glória dEle. Isso através da ação majestosa de Cristo Jesus. E diante dessa ação majestosa de Jesus, você, recebendo por fé, você terá comunhão com Deus. Houve a separação no pecado, na queda, mas a reintegração do ser a Deus, quando esse ser confia que Deus providenciou a solução e remiu os nossos pecados.
em Hebreus, no capítulo 11, a definição do que é fé, para que você possa se achegar a Deus. Diz a palavra, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus providenciou a solução para que eu voltasse a ter inteira comunhão com Ele. Quando a gente olha para este capítulo de Hebreus, nós vamos contemplar nele a fé como tema central na relação entre homem e Deus. Você se achega a Deus pela fé. A fé é apresentada neste livro, qual livro? Em Hebreus, como elemento essencial para agradar a Deus. É tanto que no verso 6 desse mesmo capítulo, o texto nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou seja, que Deus existe, e que recompensa os que o buscam. A recompensa que o ser humano recebe de Deus é de ser reconciliado com Ele, e ser reconciliado de uma vez para sempre. Uma vez que o ser humano reconhece Jesus como Filho de Deus, este recebe a dádiva de agora estar em unidade com Deus, e isto de uma vez para sempre. Seguindo ainda um pouco o contexto de falar da fé, isso recebido de Deus, ou seja, é um dom dado por Deus. Esse tema que é apresentado aqui como essência, que agrada a Deus e com Ele poder se relacionar com Deus. Como li no verso 6, que ninguém se aproxima de Deus se não for por fé. Guarde na sua memória que é essencial você e eu nos aproximarmos de Deus por fé. Pois já nos diz o profeta Isaías que os nossos atos de justiça são diante de Deus como um trapo de imundícia, se não houver a presença de Jesus. Falando sobre fé, afinal, é por meio da fé que o invisível se torna visível. Temos neste, ou seja, no capítulo 11, que é chamado capítulo da fé, a saga dos muitos heróis que creram sem ver e por ela foram provados e abençoados. Temos aqui exemplos reais que ilustram como o justo viverá por fé. É assim que diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. E como se vive pela fé e não pelo que vemos, como está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Depois de definir fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, logo em seguida iniciamos a compreensão ampliada da experiência da fé para receber a aprovação divina e para entendermos os desígnios de Deus, como mostra os versos 2 e 3 de Hebreus 11, os quais eu vou ler para melhor compreensão do ser criado por Deus, do ser que caiu e que Deus teve misericórdia, veio ao encontro e o alcançou. Diz os versos 2 e 3. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Veja, quando a gente lê o capítulo 1, o qual foi lido para nós, Deus vai chamando à existência todas as coisas. Iniciando pela luz, em seguida águas e céu, após plantas, depois sol, lua e estrelas, depois os animais e pássaros, e fecha, depois os peixes e pássaros, e fecha com animais e pessoas, sendo nós o último a ser chamado à existência. E em relação ao ser humano, ele fez de forma diferente as demais coisas, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim fomos feitos. E Deus deu ao homem poder sobre todas as coisas, pois foi o homem que deu nome a todos os animais domésticos, foi a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Entretanto, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. É o que diz no capítulo 2 de Gênesis. E assim Deus dá um sono ao homem e tira uma costela e faz a mulher. E agora ambos estão diante de Deus para exaltá-lo e bendizê-lo. E aí vem a indagação: você tem exaltado, tem glorificado a Deus por ser imagem e semelhança dele? Você tem realizado aquilo que agrada a Deus? Pois Deus lhe criou para a glória dele. De forma breve e sublime, fizemos ênfase que Deus nos trouxe à existência, fizemos ênfase que caímos, mas fizemos ênfase que Deus apresentou a solução para que nele
nós tenhamos vida e vida em abundância nele, em Jesus. Pois em João 10:10, Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Que você tenha essa vida abundante. Receba isto pela fé. Se você perguntar o que é fé, na própria reflexão, nós trouxemos a definição de fé e de como você se aproximar de Deus, através de Cristo Jesus. Que ele, pois, nos abençoe hoje e sempre, e que você possa meditar nesta palavra e se reconciliar com Deus, para a glória dele e a alegria dos nossos.